Qual é a pior coisa que você cheirou? Abri a velha garrafa de shaker de proteína da minha colega de quarto e vomitei na pia. Caminhando no mato australiano, encontrei um freezer novo em folha que tinha sido jogado no meio da porra de lugar nenhum. Sem pensar, abri para ver o que havia dentro. Não abra a merda de freezers aleatórios no outback australiano. Um homem que caiu em um poço e morreu nele. O irmão peidou no carro depois do buffet chinês e todas as 3 pessoas vomitaram violentamente. Um dente perfurado, normalmente há sucção, e isso tira o cheiro. Uma vez fiz sem sucção, não me lembro porquê, mas havia uma razão para isso e foi horrível. Meu dentista me disse que, na escola, a primeira vez que ele perfurou um dente de verdade, ele queria escolher outra carreira. Quando eu era mais jovem, alguma criança arrotou mais alto e por mais tempo na minha cara, como se ele tivesse feito isso diretamente na minha cara. E o cheiro? Nunca pensei que os arrotos fossem um cheiro horrível até aquele momento. Meu cachorro teve diarreia incontrolável por dias. É como merda vazando por toda parte. Cheirava a rato podre e esgoto. Depois de trocar as fraldas, ventilei minha casa e usei toneladas de ambientador. Uma assada que estava guardada em um armário sem geladeira por provavelmente uma semana. Certo dia, quando eu estava na Força Aérea e morava no quartel, começamos a cheirar algo nojento flutuando pelos corredores. Minha tarefa era encontrá-lo e me livrar do que quer que fosse. Não demorou muito, e eu encontrei uma assada completa ainda em uma panela elétrica desligada em um dos armários de uma de nossas áreas comuns que raramente era usada. O cheiro era péssimo. Era como vômito misturado com carne podre e leite. Presumimos que ele estava ali havia vários dias. Pelo menos, eu ensaquei a panela elétrica inteira e trouxe também a lixeira atrás do campus dos meus esquadrões. Quando eu joguei na lixeira, o saco se abriu e o conteúdo da panela elétrica se espalhou por toda parte e o cheiro encheu praticamente todo o campus. Passando por um galinheiro em uma noite muito quente e úmida, o cheiro de merda de frango era tão forte que eu podia literalmente sentir o gosto na minha língua. Mas o comentário do cara do smegma da prisão ainda é muito pior por um longo tiro. O pior cheiro que senti foi em 1980, quando estava grávida de meu filho. Minha mãe estava cozinhando pão e eu não aguentava o cheiro. Eu não sabia que estava grávida, mas o cheiro estava me deixando doente. Então, um mês depois, percebi porque me deixava doente. Ri muito. Fui a um museu que nos deixou sentir o cheiro de uma panela velha que servia para guardar molho de peixe da época medieval. Eu não recomendo. Quando nossa pia da cozinha estava entupida e tivemos que cortar e substituir uma seção de 10 pés de tubo. Se você tem um descarte, livre-se dele. O ralo vai limpar, mas a comida vai se estabelecer em algum lugar ao longo da linha. O assentamento vai pegar mais e mais até bloquear o fluxo de água. Se você nunca engasgou com um odor, isso o fará. Alguém na minha turma da 3ª série vomitou tanto que parecia que ele tinha cortado pêssegos em sua mesa. Não só que eu pude ver que parecia um pouco marrom também. Então ele não apenas vomitou toda a comida que comeu naquele dia, foi também no meio da digestão. Provavelmente. Eu olhei para ele uma vez e tive vontade de vomitar, então o cheiro de onda de choque veio e eu literalmente senti vontade de vomitar também. Meu Su na época tinha um cachorro que amava até a morte. Na verdade, treinei o cachorro, um JRT, o cachorro mais inteligente da FAR com quem já trabalhei. Ele entendeu as coisas imediatamente. Também tinha um complexo de Napoleão. Mas isso é outra história. Bem, nós tínhamos comprado o cachorro de um criador, então sabíamos a verdadeira data de nascimento do cachorro, e nesta data, um ano, eu descobri esta receita de um bolo de aniversário irresistível, para cães.
Aparentemente, os ingredientes principais eram fígado e comida de cachorro. Você os cozinha juntos? Puta merda. Eu senti o cheiro de coisas mortas que cheiravam a flores em comparação com isso. Saímos de casa, todos os fãs soprando, todas as janelas abertas. Você podia sentir o fedor em qualquer lugar perto da casa. Fizemos planos de emergência para substituir algumas cercas. Ficamos longe e livres por horas e comemos fora naquela noite. Droga, isso fede. Senti o cheiro de carne morta e podre, membros gangrenados, todo tipo de merda no pronto-socorro. Dito isso, acho que o pior cheiro ainda é de alguém que não escovou os dentes e que tem higiene dental deficiente, agravando isso. Eu trabalhei em uma loja de conveniência em uma pequena cidade em um verão. Quando era adolescente, uma das minhas tarefas diárias era esvaziar as latas de lixo que ficavam perto das bombas de gasolina. Foi um dos dias mais quentes do verão, tão quente que nem tínhamos os fornos de pizza ligados. Saí para esvaziar o lixo, abri a tampa e descobri que alguém havia colocado um saco de lixo cheio de carcaças de lagosta com casca lá dentro. Este saco com partes do corpo de moluscos esteve assando ao sol o dia todo e já devia ser velho quando foi colocado ali, porque estava cheio de comoção de todos os vermes que se contorciam dentro dele. Foi simplesmente horrível. Temos um grande labrador preto e uma noite meu pai achou que era uma boa ideia alimentar o cachorro com queijo jalapeño nacho da noite do nacho. Eram 7 horas da manhã quando senti um cheiro fétido de leite estragado e queijo podre e meu pai uivava enquanto o cachorro cagava uma grande pilha de diarreia como um urso. H2S, nunca me lembro se isso é sulfeto de hidrogênio ou sulfato, mas é uma merda. Cheira a ovos podres. A primeira vez que aconteceu depois que nos mudamos para cá, uma nuvem passou pela cidade e eu nunca tinha sentido o cheiro antes. Acordei e pensei, como diabos eu peidei tanto no meu sono sem me acordar? Então eu vou abrir uma janela e me salvar do que comi ontem à noite. E o cheiro piora. Então eu saio e o cheiro está definitivamente vindo de fora. Há dias em que está a 100 graus lá fora e você não liga o ar-condicionado porque ele só vai bombear o cheiro. Eu moro em uma cidade fraturada e quando uma nuvem disso passa pela cidade, pode realmente confundir meu cérebro por um bom tempo. Há também um local por onde costumamos dirigir quando saímos da cidade e só consegui dirigir naquele trecho de estrada uma vez, sem ficar tão tonta que preciso parar na área de descanso logo depois e negociar com meu marido. Ele suspeita que eu tive uma superexposição um dia e agora estou extremamente sensível a isso, mas às vezes, do jeito que isso me faz sentir, me pergunto se isso de alguma forma está desencadeando minha epilepsia. É como se estivesse puxando as mesmas cordas, mas não tão forte. Pregos queimando os espermatozoides velhos. Como e por que você sente o cheiro de espermatozoide velho? Nem me pergunte. Mamam e costumava esconder sua bolsa no forno, pensando que era o último lugar da casa que um potencial ladrão iria procurar. Uma vez, ela pré-aqueceu o forno a 400 graus, esquecendo-se de tirar a bolsa antes de ligá-lo. O fedor era incrível, demorando dias para finalmente limpar o ar. Toda a comida mofada na geladeira do meu pai eu tive que jogar fora enquanto ele estava na reabilitação por alcoolismo. Cheirava tão mal que juro que você podia ter descoberto formas de vida inteiramente novas se olhasse para ele com um microscópio. Basicamente, eu tinha que fazer um container de tupperware e por vezes eu pegava um na cozinha, levava para o banheiro e, enquanto prendia a respiração, despejava o conteúdo no vaso sanitário e dava descarga. Largava o recipiente e corria para a varanda para respirar, e então prendia a respiração novamente e corri de volta ao banheiro para limpar o recipiente com o bidê do chuveiro, e então corri de volta para a varanda para respirar novamente. Repita inúmeras vezes quantas vezes forem necessárias para deixar todos os recipientes limpos o suficiente para que eu possa lavá-los na pia da cozinha.
Eu trabalhei em uma casa de trailer quando adolescente. Alguém vendeu um trailer e deixou frango na geladeira. Só descobrimos alguns meses depois. Quando eles abriram, as moscas explodiram de dentro e o cheiro imediatamente me fez começar a vomitar. O pobre garoto que teve que limpar vomitou várias vezes só com aquele cheiro. Quase vomitei apenas levando um saco de lixo fechado para a lixeira que tinha um pouco da bagunça dentro. Eu posso tolerar quase qualquer cheiro do mundo, exceto aquele cheiro característico que alguns moradores de rua têm. Não acho que tenha nome. Não é suor, nem crack ou cheiro de genitália suja, mas um odor muito particular que as pessoas sentem depois de um mês sem tomar banho. Provavelmente é apenas uma mistura maldita de muitos cheiros, mas eu sinto que era todo o óleo na pele, acumulado e em decomposição. Eu não sei, mas é algo que fica preso em suas narinas e você ainda vai cheirar onde quer que vá. Eu acidentalmente deixei um saco de frutos do mar congelados no chão do lado do passageiro do meu carro uma vez. Eu trabalhava em um restaurante e um cara do mercado de peixes próximo o deixou como um agradecimento por dar a ele refeições grátis de vez em quando. Ele disse: certifique-se de colocar no freezer quando chegar em casa. Bem, eu esqueci e era o meio do verão na Austrália na época. Entrei no meu carro no dia seguinte e deixe-me apenas dizer, o cheiro de frutos do mar descongelados em um carro quente não é um cheiro que alguém esquece. Eu costumava ser um cinegrafista de notícias de TV. Estávamos cobrindo uma história sobre uma babá idosa e duas crianças que foram sequestradas e mortas. Eu e meu repórter procuramos o local onde os três foram mortos e despejados. Seguimos por essa estrada de terra e paramos na metade do caminho e saio para procurar alguma fita da cena do crime ou algo que eu possa atirar para o B-roll. Enquanto caminho pela estrada, vejo algumas fitas e começo a filmar, então o cheiro me atinge e olho para baixo e estou parado em meio a sangue seco e massa cerebral. Foi horrível pra caralho. Minha ex-mulher e eu morávamos na casa da avó dela quando a estávamos começando, e o bairro era composto principalmente de pessoas mais velhas. O senhor da porta ao lado havia falecido e sua família só descobriu um mês depois. Ele era recluso e sua família morava muito longe. Era junho e seus utilitários estavam desligados há algum tempo. Depois que seu corpo foi removido, o dono da casa abriu todas as janelas e portas para arejar. O cheiro era profano. É difícil descrever. Quando você estava do lado de fora, não conseguia escapar. Trabalhei em um museu de história natural. Um dia eu saí do porão onde trabalhei com a coleção de insetos. Não cheira nada, e entrei na área de coleção de pássaros onde 8 pessoas estavam trabalhando em esfolar os corpos de aves marinhas de uma matança em massa para adicioná-los à coleção. Jamais esquecerei a combinação de carne oleosa em decomposição, naftalina e antisséptico naquela sala. Eu fugi para o ar fresco e juro que apenas se agarrou ao meu corpo e cabelo durante todo o caminho para casa. Tomei um banho. Imediatamente senti que precisava de outro. Apenas me senti gorduroso. Eu pude sentir o gosto na minha boca pelo que pareceram dias. Segundo lugar, depois de trabalhar naquele museu como estudante, novo trabalho como biólogo da vida selvagem, rastreando fontes de água por GPS no deserto da Califórnia. Eu me deparei com um carneiro selvagem do deserto que decidiu que seu último ato neste planeta seria cair pela metade em um bebedor de vida selvagem. Provavelmente esteve lá por algumas semanas assando e se decompondo ao sol do deserto. A metade úmida se transformou em uma jangada de pele e vermes cobrindo toda a superfície do bebedor. A metade seca foi aberta e escoando algo indescritível. O visual era um pouco pior do que o cheiro e o cheiro era uma parede de calor podre que enchia a ravina estreita. Eu queria vomitar. O voluntário do colégio do centro da cidade comigo vomitou, mas ele se divertiu muito contando a todos sobre isso quando voltamos. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.